paz a todas. Graça e paz àquele que nos assiste de casa. Vocês estão todas bem? Que bom, porque eu estou aqui com a mão suando e com borboleta no estômago. Mas vamos lá. Nós vamos iniciar aqui em Isaías 43. Enquanto eu vou ler a palavra, depois aí a gente pode se assentar, tá bom? 43:4, mas eu vou ler desde o 1, tá bom? Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei os homens em seu lugar e as nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas a palavras do Senhor. Amém, minhas irmãs. Podem todas se assentar. O tema de hoje é um tema muito bom de se falar, que eu vejo Deus em você. E Isaías 43, ele é um capítulo riquíssimo do livro de Isaías. Ele traz uma forte mensagem de consolo, de redenção e de esperança para o povo de Israel. Mesmo em meio ao exílio e ao sofrimento, o Senhor esteve lá, com eles. O capítulo ele é dividido em várias partes. Eu aconselho as irmãs a lê-lo todinho depois, aquelas que podem. Ele é dividido em várias partes, mas é com um único foco. O foco dele é no tema central, que é Deus, o Redentor e o Salvador do seu povo. Esse povo a qual vocês e eu fazemos parte. Glória a Deus por isso. E esse tema não é uma frase, apenas uma frase bonita. Eu fiz um esboço aqui, irmãs, porque minha memória está só pela misericórdia, Então, eu fui fazendo um esboço daquilo que o Senhor foi ministrando ao meu coração, Ele não é apenas uma frase bonita, mas ela é uma verdade espiritual. É uma verdade espiritual alguém olhar para mim, para você e falar, eu vejo Deus em você, Eu acho que é uma coisa muito bonita de você se ouvir. É igual quando você escuta alguém falar, eu estou orando por você. Isso é tão gostoso, isso é tão prazeroso você saber que alguém está orando por você. Porque vocês e eu sabemos a importância da oração em nossas vidas, E quando nós olhamos para uma mulher que foi transformada pela graça, nós vemos marcas do cuidado de Deus, do amor e da presença de Deus na vida dessas pessoas, E aqui também a gente vê, o cuidado do Senhor, o valor que Deus nos dá por sermos mulheres, sermos filhas amadas do Senhor Jesus. Isaías ele declara, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, eu te amo. Em outra tradução eles falam, eu te amei, Aí eu fico imaginando o momento que a gente mais precisa do Senhor, ele fala, eu te amo, você é amada, você é valorizada por mim, nós mulheres por si só, a gente muitas vezes se sente a menor no ministério, a menor no nosso lar, a menor no trabalho, a menor na sociedade. E é uma cobrança muito grande em cima da gente. É uma cobrança de vida profissional, vida no lar, de ser mãe, de tudo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para aquela que é dona de casa, que às vezes se sente nada. Eu sou só uma dona de casa. Não. Você é uma obra-prima do Senhor Jesus. Você não é só uma dona de casa. Eu sou só a copeira no meu trabalho. Não. Você é instrumento de Deus onde você estiver. Então você é honrada, E a gente é muito rotulado o tempo todo, por todos, principalmente nós que somos cristãs. As pessoas ficam só esperando qualquer coisinha para nos apontar e nos acusar. Mas hoje o Senhor diz para mim e para você, toda a sua dor, todo o seu pecado está pago lá na cruz, lá atrás. Então ninguém tem que nos rotular.
Ninguém tem que dizer, você é isso, você tem que ser aquilo. Não. Nós somos valorizadas pelo Senhor Jesus. O Senhor nos valoriza porque somos a imagem e a semelhança dele. Não é como a sociedade. A sociedade, ela não valoriza a gente. A mulher na sociedade é vista como um símbolo sexual. Apenas um corpo. Então, você tem que estar com o corpo esbelto, você tem que ser malhada, você tem que ser bonita, você tem que ser isso e aquilo, você tem que ter unha de gel, você tem que ter cílios, você tem que ter um monte de coisa. Não que nós cristãos não podemos ter. Pode. Mas que isso não seja o altar da nossa vida. Como é lá fora. Lá fora é o altar. Lá fora são pessoas desesperadas por academia, por esses whey, por não sei o quê, por rede social, para poder mostrar aquele corpo perfeito lá de biquíni, e tome foto na academia, que isso e aquilo. E às vezes a gente olha para tudo isso e fala, mas eu nem tenho tempo. Eu sou sedentária por natureza, eu uso a desculpa de tempo para eu não ir, porque eu sou sedentária mesmo. E também não tenho tempo, honestamente falando, né? E é essa cobrança o tempo todo, que você tem que ser perfeita, você tem que ser uma esposa troféu, você tem que ser uma mãe que não falha nunca. Seus filhos têm que ser bonzinhos, porque se eles der um piti, a mãe não está educando direito. Mas tudo isso diante do Senhor cai por terra, porque não é isso que o Senhor procura em mim e nem em vocês. Ele procura temor, respeito, amor e amor ao próximo. Porque, afinal, representamos a imagem e a semelhança do Senhor, né? E ontem, o culto de ontem falou muito comigo. Porque o Senhor despiu da sua glória para se tornar humano, para ensinar para a gente o valor da humildade, do amor dele. E tudo isso tem que ter em mim e em vocês. A humildade do Senhor, o amor, a graça, a misericórdia pelo próximo, né? Então, a gente vê o tempo todo o Senhor falando, poxa, vocês têm que se parecer comigo. Vocês têm que se parecer comigo. E hoje, no meio cristão, não só entre nós mulheres, está uma confusão muito grande de identidade. Ninguém sabe quem é. Muitas vezes a gente fala, mas quem sou eu em Cristo? Teve um culto que foi pregado sobre isso. Quem é você em Cristo? E eu fiquei pensando, eu falei, quem sou eu em Cristo? Eu preciso ser algo em Cristo. Ele não me chamou, Ele não me escolheu à toa. Ele não me transformou e me regenerou à toa. Eu preciso ser algo em Cristo. Eu tenho que ser a voz do Senhor lá fora. Eu tenho que ser o testemunho vivo do Senhor lá fora. Eu tenho que ser o testemunho para o meu irmão. Eu tenho que ser o testemunho na minha família, no meu trabalho. Eu tenho que ser tudo isso. E quer ver coisa difícil? É a gente ser o espelho e a semelhança de Deus, às vezes, dentro da nossa casa. Porque é o menino que tira o juízo da gente. Às vezes é o marido que estressa a gente. É um vizinho atribulado que faz alguma coisa que implica. Eu tenho um vizinho abençoado que ele implica por tudo e por nada. Às vezes eu tenho vontade de pegar ele pelo pescoço, mas o Senhor fala, não pode. Não pode fazer isso. É no trabalho que você tem que lidar com concorrência. As pessoas não entendem que você não é concorrente de ninguém. Você está ali para somar, para agregar pela mesma coisa, porque eu preciso trabalhar, senão não estava aqui. Então a gente tem tudo isso o tempo todo na nossa vida, que é um calcanhar de Aquiles, que você está o tempo todo ali, eu não posso. E o que é que eu sou em Cristo? Então eu tenho que buscar o que é que eu sou em Cristo, né? E quem sofre de ansiedade, a gente sabe como é difícil, né? Você se achar em Cristo. Ou a ansiedade sem vergonha. Ela é terrível, terrível, terrível. E principalmente no período menstrual, ela aflora mais ainda. Para vocês terem ideia do nível, eu conto rindo, mas no dia eu chorei. Eu estava sofrendo por uma coisa que não tinha acontecido, não sei nem se vai acontecer. A gente vê muita notícia ruim. E eu estou indo no metrô trabalhar, olhando lá as notícias, lá no Instagram, tudo. De repente, eu estava pensando em inúmeras desgraças que podia acontecer com os meus filhos. E quando eu pensei, eu estava chorando. E eu só vi que eu estava chorando porque eu vi um e outro olhando assim para mim. Eu falei, gente, mas eu estou sofrendo por uma coisa que eu não sei nem se vai acontecer. Porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu falei, não pode. Outro dia eu estava sofrendo, que eu falei, se eu ficar viúva, o que vai ser de mim? Aí eu falei, eu mesma olhei para mim e falei em voz alta, eu falei, vou não. Ele não é besta dele querer morrer e me deixar com esses meninos sozinha. Falei, vai não, e nem muito menos de querer chegar no céu sozinha sem mim, não. Falei, vou não. E aí eu fui ministrando ao meu coração, falando, não, você não me domina a ansiedade. A minha mente tem que ser dominada por Cristo, não é por você. Não é por você. E muitas vezes ela acomete quando eu esqueço quem eu sou em Cristo Jesus. Então eu falo, não, você não vai me vencer. Eu até brinquei outro dia com o presbítero, no caso. Eu falei, não, presbítero, tem hora que eu tenho que falar, não, o inimigo não vai me vencer. E eu falo olhando para mim no espelho, porque eu preciso entender que ele não vai me vencer, ele não tem poder sobre a minha vida. O Senhor tem. O Senhor tem. O
O Senhor tem poder na minha vida, Ele tem poder na sua vida. E o poder dEle não se estende. O poder dEle vai aonde nós estivermos. Onde nós estivermos. Até na sepultura. Porque de lá o Senhor nos ressuscitará para estarmos com Ele na glória. Então o poder, a graça e a misericórdia dEle vai estar conosco aonde formos. O tempo todo. Se formos obedientes à palavra dEle. Se formos semelhantes a eles, né? E tem muita... E essa parte da gente se sentir muito invisível, rejeitado e sem valor. Mas o Senhor, nos dias que a gente se sente sem valor. Eu não sei vocês, mas tem dia que no nosso período, que é o período menstrual, mas a gente olha e fala, mas eu tô feia, meu Deus do céu, como eu tô feia. A pele tá feia, o cabelo tá feio, nada tá bom. Aí você olha e fala, nossa. Aí eu até brinco lá em casa. Eu falo, oxe, perante ao Senhor, nós somos todos iguais. Eu falei, então, eu não tô feia. Se a minha irmã tá bonita, eu tô também. Então eu fico brincando, né? Eu falo, não, se a gente é tudo perante o Senhor, a gente é igual. Então eu não estou feia, eu estou linda, porque Cristo é lindo e eu sou a imagem e a semelhança dele. Mas a gente se sente invisível, se sente menosprezada, se sente menor. Né? A gente, às vezes, principalmente nós mulheres, temos que ter cuidado, porque o nosso coração ele é invejoso. A gente olha, às vezes, para a família do outro e fala, por que a minha não é assim? Por que meus filhos não são assim? Por que meu esposo não é assim? E não. Cada um é do jeitinho que o Senhor formou e desenhou. Quem somos nós para questionar aquele que nos fez, aquele que nos desenhou? Então a gente precisa ter cuidado. Eu estou sempre falando ao meu coração, não inveje. Não inveje o outro, não inveje principalmente os ímpios. Parece que os ímpios não tem problema. Você olha para a vida dele, está tudo feliz, não tem nenhum problema. Eu falo, não. O galardão deles é aqui na terra, o meu não. O meu é num lugar muito, muito, muito melhor. E é isso, a gente tem que se preocupar. E aqui eu vou pedir para vocês abrir Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que é para não ficar só nas minhas palavras, porque quem está dizendo é a palavra do Senhor Jesus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Isso significa que o próprio Deus, em amor, o próprio Deus colocou as qualidades dele em nós. O amor, a criatividade, a capacidade de perdoar. Todas nós perdoamos, né, irmã? Temos que perdoar. Pelo amor de Deus, temos que perdoar. E o Senhor deu a capacidade de perdoar e a força de recomeçar. Quer ver força? São mulheres. Não é força brutal, não. Nós temos força de nos refazer do nada, da cinza. Nós temos força para nos refazer de tudo. Nós temos força para passar por trabalho de parto. Seja ele uma cesárea, um normal, a gravidez, nós temos força. E essa força foi o Senhor que colocou em mim e em vocês. E a coisa mais grandiosa que o Senhor colocou em nós, a capacidade de perdoar. Quem bem sabe como dói perdoar é quem precisou passar por esse processo. E quem vos fala para vocês é uma mãe que foi ferida, mas o Senhor regenerou. E teve pessoas cheias de Deus, de eu dizer assim, eu não consigo, eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. De ter noites de eu chorar aquelas lágrimas de sangue, de passar a noite falando, Senhor, me ajuda porque eu preciso perdoar. E eu louvo a Deus por ter colocado pessoas na minha vida. Eu louvo a Deus por ser liderada por um pastor muito sábio. Que eu me sentindo mal com aquilo, eu fui dizer para ele, me afasta dos trabalhos, eu não consigo perdoar. E ele falou assim para mim, fica tranquila. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E foi o gemido inexprimível do Espírito Santo que intercedeu por mim. Porque teve um dia que eu consegui, teve um dia que aquela dor não me matava mais. Teve um dia que aquilo não me sufocava mais. E teve um dia de eu conseguir falar sem aquilo me causar dor e nem ferida. E digo para vocês, é capaz de hoje eu amar mais a minha filha do que eu amava antes. Porque o Senhor colocou o poder de perdão em mim. Assim como Ele me perdoou dos meus erros. Eu não nasci em berço cristão, eu não vim de vida cristã. E tenho certeza que muitas também não. Então a gente tem um passado. Mas o Senhor, Ele fala o tempo todo, quando Satanás quer nos acusar. Está pago. O preço foi pago, você não deve nada. Só olhe para frente, vai e não peques mais. Então a capacidade de perdoar tem em mim e você.
Então perdoe para que possamos ter parte com o Senhor Jesus. Perdoe porque você precisa ter paz. Perdoe sem o outro merecer, mas você merece essa paz no seu coração. Se perdoe. Porque quer ver uma coisa difícil, a gente se perdoar também. É muito difícil a gente se perdoar porque a gente se cobra. E às vezes eu mesmo falo assim, que burra, meu. Para que eu fiz isso? Para que eu agi assim? Por que eu falei assim? Mas aquilo que a gente fez, irmãos, não está para mudar. Não muda. Mas a forma com que você vai agir, com que você vai fazer com isso, você pode mudar. Você pode mudar. Você pode perdoar, você pode deixar ser transformada pelo Senhor Jesus. Você pode pedir perdão mesmo que o outro não aceite. Mas você pediu perdão. Você admitiu que você errou. Que você foi humilde, você foi inferior, pedindo perdão. Mas use o perdão como uma forma de humildade. Não como superioridade, de falar, não, eu estou perdoando, eu sou superior, não. Você está perdoando porque você carece de perdão. Porque a gente carecemos do amor e da misericórdia do Senhor Jesus. E força para recomeçar. Que tem uma coisa que eu gosto muito, é da força que o Senhor põe em nós para recomeçar. Quantas já passaram por dor, por luto, por perda, por divórcios, por enfermidades? De você chegar um dia e olhar assim e falar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como vai ser amanhã. Mas no dia seguinte você acorda e o Senhor diz, você faz isso, você vai por ali, você vai por aqui, você toma isso, você busca ajuda de fulano, você pede oração para ciclano. Você se reúne com o corpo, porque você tem um corpo para fazer parte. Porque eu vou te fortificar, eu vou te fortalecer, eu vou te fazer coluna de fé. E nós somos mulheres que temos que ser coluna de fé na nossa casa, coluna de fé para os nossos maridos, coluna de fé no nosso ministério. Porque o ministério precisa de nós, de mulheres, para ser a coluna do ministério. E eu e você temos que estar disponível a isso. Disponível para ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. E agora nós vamos ler em Mateus 5,16. Aqui na minha tradução, mas eu vou ler aqui para estar igual a de vocês, tá bom? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Aqui na minha diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Somos luz. Precisamos se deixar brilhar onde passamos. Quando a gente ama, quando a gente cuida da família, quando a gente estende a mão para uma amiga, quando você estende a mão por uma irmã em Cristo, quando você persevera na luta, o brilho do Senhor aparece. Aparece em mim e em você. Quando cuidamos umas das outras, quando não julgamos umas das outras, né? Quando a gente se torna reflexo de Deus. Cada mulher aqui pode ser um reflexo de Deus em casa, no trabalho, na igreja, onde você estiver. Você consegue ser o reflexo de Deus. Porque o Senhor colocou isso em mim e em você. Então não tem como não conseguir. Você vai olhar para você e falar, mas eu nem sei como eu sou. Não, você sabe. O Senhor colocou em nós todas essas qualidades. E talvez alguém esteja precisando nesse momento de olhar para nós e encontrar esperança, fé e consolo. E nós conseguimos ser esse instrumento para as pessoas quando elas precisam, através da palavra do Senhor. Porque Ele colocou em nós o amor dEle, a misericórdia dEle. E Ele disse, consolai-vos uns aos outros. Então sempre tem alguém que está precisando. Sempre tem alguém. Na caminhada cristã, não é o tempo todo que a gente está bem. Tem momento que a gente não está bem e está tudo bem, é normal. A gente é um ser humano. E muitas vezes é a gente que precisa deste consolo, dessa fé, dessa esperança. E outras vezes somos nós que temos que ser. Olha como Deus é maravilhoso, porque Ele dá a capacidade da gente precisar. Geralmente é sempre assim, a gente precisa primeiro para aprender aquilo e depois você passar para outro. Então a gente precisa primeiro do consolo de alguém, da fé, da esperança. E sempre Deus põe alguém. Não existe aquele no nosso meio que fala assim, eu passei por luta sozinho, ninguém me ajudou, ninguém me deu uma palavra só, se você passou quieto sem falar nada. E mesmo assim, Deus sempre usa alguém, a boca de alguém para falar. Porque muitas vezes eu estava quieta, eu não falava nada, vinha um irmão, outro, falava, mandava uma mensagem, eu falava, obrigado, Senhor. É a resposta da tua oração. Para não ficar só nas minhas palavras, cito um exemplo, que eu até postei no meu status.
Ontem, mais cedo, eu estava conversando com a diaconisa Gláucia, né, que a gente sempre conversa pela manhã, e eu falei assim para ela, às vezes a gente, é tanta informação, tanta coisa, que às vezes a gente acha que Deus não responde ou não presta atenção na resposta de Deus, né? Mas amém, vou continuar orando aqui. Aí logo depois chega uma professora que dá aula lá e falou, passei ali para comprar umas balinhas, lembrei de você. Então ela me deu 2 balinhas, e nas balinhas estava escrito lá, Deus ouve a sua oração. E na outra estava escrito, eu não sei, não lembro agora do jeito que a minha memória está, beleza? Mas é dizendo que espere no Senhor, porque Ele irá agir, Ele vai fazer, Ele vai agir. E na hora eu falei, Deus, obrigado. Eu nem pedi uma resposta, mas o Senhor é tão bom que antes mesmo de eu abrir a boca e dizer o que eu preciso, o Senhor vai lá e fala, tá aqui para você. Continue perseverando, continue confiando em mim, continue na minha presença, continue buscando. E acalma a sua mente para você me ouvir. E às vezes eu mesmo oro e falo, Senhor, acalma a minha mente barulhenta, para eu poder ouvir a tua voz, para eu poder ouvir o que o Senhor quer falar comigo, porque é tão barulhenta todo mundo, é tão caótico, e a correria é terrível. E às vezes você se sente cansada. Eu ando num cansaço tremendo. Eu falei, gente, de onde eu falei, não é normal não, um negócio desse. Falei, se cansa, eu falei, não, eu falei, vou. Aí a minha filha Isabela falou assim, mãe, você está orando? Eu falei, deve estar orando pouco. Eu falei, porque eu me sinto num cansaço tremendo. Eu sei que a gente tem uma rotina, né, cansada. Ainda brinquei com ela, falei, eu estou ficando velha, eu fazia as mesmas coisas, não me sentia assim. E agora eu me sinto extremamente cansada. E aí eu tenho que abrir mão de algumas coisas, né? Aí eu falei, Senhor, tem coisas que eu vou ter que abrir mão, né? Eu falei, bom, gente, eu vou abrir mão da coisa mais simples, que para os outros é simples, mas para mim é difícil, a minha vaidade, né? De você não dar, se vocês repararem, se não reparou, não reparem, né? Continue sem reparar, por favor. Meus cabelos estão todos brancos. Isso é inadmissível para uma senhora de 38 anos. Mas eu estou sem tempo de pintar. Falei, eu só tenho tempo no domingo. Falei, eu preciso vir para EBD, preciso dedicar pelo menos o domingo inteiramente ao Senhor. Preciso vir ao culto. Falei, eu estou sem tempo. Falei, no sábado eu trabalho, às vezes tem algum evento na igreja, eu também tenho família, meus filhos precisam de mim, meu esposo precisa de mim. Falei, eu ficarei com os cabelos brancos. Né? Então a gente às vezes precisa deixar alguma coisa. Né? Ontem eu falei, um monte de coisa em casa para fazer. Eu falei, a Isabela falou, mãe, você vai no culto? Eu falei, ainda não sei. Eu falei, não, mas eu vou aproveitar que ela está em casa hoje e me ajuda a levar o menino, que meu esposo estava trabalhando. Deixei tudo lá, eu falei, vocês fiquem aí, viu, coisas a fazer, que eu preciso ir para o culto. Amanhã eu faço, se der, eu faço. E a gente precisa ir deixando algumas coisas, por conta da nossa correria. E que não é fácil, mas o Senhor, Ele dá graça. Ele dá graça e Ele fortalece, porque no dia seguinte você levanta, tem aquilo, a mesma coisa que você deixou de fazer ontem. As coisas não vai sumir não, vai continuar lá, viu? Vai continuar lá, a louça, a roupa, o cesto de roupa, a pilha de roupa, um monte de coisa lá para fazer. Às vezes eu terceirizo as coisas, gente. Não vou mentir, meu filho tinha uma lição de casa para fazer, eu terceirizei ela. Pedi socorro para a diaconisa Renata, porque ela é muito prendada, né? Eu ainda brinquei, falei, rapaz, eu nem estou na escola, fica mandando lição de casa para eu fazer. Uma criança de 3 anos vai fazer lição de casa? Nem sei confeccionar nada. Confeccione um meio de transporte. Eu não sei confeccionar. Eu falei, vou terceirizar. Eu falei, olha que bom. Porque às vezes o Senhor fala, quando você não consegue, peça ajuda. Eu falei, vou pedir. E assim vai. Às vezes a gente pede ajuda para outra. Às vezes eu peço para a diaconisa Gláucia, por favor, faz minha unha, eu estou tão feia. Porque eu não consigo sair. Ou faz minha sobrancelha. Eu falo para ela, você vai ter uma amiga feia. Porque a gente não tem tempo, mas a gente pede ajuda para os coleguinhas. Fica a dica, viu? Pode pedir ajuda para os coleguinhas. Sempre tem um coleguinha que faz alguma coisa. Faz pelo menos um café da tarde para a gente tomar e falar, sentei, vou tomar um café. Como diz minha avó, nem que seja um café com língua. Quando não tinha bolo, não tinha nada em casa, eu falava, vó, o café é o que? Ela, com língua. Mas você senta um tempo para tomar um café e relaxar. E quando nós declaramos umas para as outras, eu vejo Deus em você. Nós declaramos que vemos amor onde havia mágoa. Nós declaramos que vemos paz onde um dia houve ansiedade. E nós declaramos que vemos fé onde havia medo. Que havia renovo onde um dia foi só ossos secos. E é isso que significa quando eu olho para cada uma de vocês, eu digo, eu vejo Deus em vocês. Eu vejo uma mulher restaurada, eu vejo uma mulher transformada, uma mulher edificada, uma mulher que no Senhor Jesus continuará sendo tudo isso. Porque lá fora não tem nada para nos oferecer. Lá fora quem tem ansiedade fica mais com ansiedade. Quem tem depressão fica mais depressiva. Porque você olha e fala, não me encaixo aqui. Você não se encaixa.
Eu não sei se vocês já se sentiram em algum lugar assim, falar, eu não pertenço a isso aqui. Isso aqui não é para mim. Já teve lugares que eu não vou mais. Às vezes falam, né, de mim, mas eu nem ligo, porque tem algumas festas de família que eu não vou mais. Porque eu olho, eu não me vejo naquele lugar, eu falo, não é para mim, essas músicas não é para mim, essas condutas não são para mim. E eu mesmo fico dizendo para mim, eu falo, misericórdia, Senhor, se algum irmão me ver aqui, vai achar que eu sou igual. E eu não sou. Então eu comecei a ser mais seletiva nos lugares onde eu frequento, porque se de repente alguém me vê, ele vai falar, olá, diaconisa Elma, mas que bonito. Numa festa mundana, onde toca essas músicas, onde tem tudo. Eu falei, não. Eu que não vou dar lugar para Satanás ficar me acusando, de maneira nenhuma. Então tem lugares que não é mais para mim, a gente se sente que não é para a gente. Eu brinco, eu falo que quem é cristão não sabe nem desviar. Porque mesmo que a gente se afasta da fé, você não volta para os mesmos lugares que você frequentava. É um incômodo tão grande, e o tempo todo você vai falar, misericórdia, Jesus voltar hoje, eu estou lascado, melhor não. Jesus voltar hoje, não vai dar bom. Se eu fizer isso aqui, Deus vai me usar de exemplo, eu vou ser envergonhada. Não é mais para nós. Eu gosto muito daquele louvor quando ele fala que onde pisou os santos dos santos, não há outro lugar que a gente saiba viver, e é de fato. Quando você experimenta o amor do Senhor, a graça e a misericórdia dele, você não sabe viver em outro lugar. Você não consegue viver em outro lugar. E Deus, ele é expert em transformação, em dar lugar de honra para a gente. Muitas vezes as marcas da vida nos fazem esquecer quem somos em Cristo. Mas Deus é especialista em transformar histórias, e nós temos muitos exemplos bíblicos disso. Ele pega mulheres quebradas, faz delas colunas de fé. Ele pega mulheres que o mundo não valoriza e as coloca em lugar de honra perante Ele. E os exemplos que nós temos Ana, que era estéril, mas Deus a honrou com um filho, e um filho que ainda servia a Ele. Que coisa mais gratificante para um pai, para uma mãe, é ver o seu filho servindo no altar do Senhor. Não tem recompensa. Você tem aquela satisfação de dever cumprido. Você respira e fala, eu cuidei da herança do Senhor direito. É uma satisfação e uma honra muito grande. Você ter um filho que é dedicado ao Senhor, que segue os passos do Senhor Jesus. Tem Esther, que era órfã. Quem é órfão de mãe, de pai, quem é órfão às vezes de tudo quanto é coisa, sabe como é difícil a gente se sentir desprezada, se sentir menos. Mas o Senhor fez dela rainha. O Senhor fez dela rainha. E ela não era totalmente órfã, porque o Senhor Jesus a chamou para perto dele. Então não. Eu sou órfã de mãe. Minha mãe faleceu, vai fazer 9 anos. Mas aqui na terra, porque no Senhor eu tenho uma paternidade infinita, que não acaba nunca. E é essa paternidade que nós temos que testificar todos os dias e glorificar o Senhor todo dia. Tem um pai que não me abandona, porque a palavra, ela diz mesmo que pai e mãe te abandonam, eu não te abandonarei. Eu vou continuar. Quantas vezes a gente erra e o Senhor não desiste. Ele está ali, mandando uma palavra, botando uma pregação lá para você. Você vem no culto, às vezes você fala, essa semana eu me irei, eu fiz isso e aquilo. Você se envergonha do que você fez. Mas o Senhor vem com a palavra de bálsamo para você. O Senhor vem com a palavra, Ele diz, eu vejo você. Eu vejo você. E eu já te perdoei lá na cruz. Se você se arrepender de todo o coração. Você não tem que pagar mais nada, porque eu já paguei. Se não, irmãos, o preço de sangue que o Senhor pagou vale do quê? Não vai valer nada. Não vai ter valido nada. Se nós não entendermos isso, né? E um outro exemplo é Maria Madalena, que foi desprezada, mas Deus fez dela a testemunha da ressurreição. Olha que gloriosidade você ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. É uma coisa muito valiosa. Vai ter muitos irmãos que não se sentiu nada quando era lá do mundo. E quando chegou ao Senhor Jesus, o Senhor fez deles pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, fez deles cooperadores, fez levitas, fez músicos, fez tudo no Senhor Jesus, tudo. E que muitos olham e falam, olha que bênção, olha que mulher de bênção, olha que bênção, olha esses jovens que são do louvor, olha que bênção esses levitas.
Se estivesse lá fora, eles não seriam nada, só mais um número. Mas aqui dentro, o Senhor honra a mim e a você, independente do que você faça. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ter cargo, você não precisa de nada. Você precisa de Cristo. Somente Ele você precisa. Então, Ele coloca esse valor em você, não é cargos, é valor. É o valor que o Senhor coloca em nós. E essas mulheres que foi citadas, e tem inúmeras outras, elas eram comum. Mas quando Deus se manifestou nelas, todos puderam ver a glória dele. Vocês e eu somos comum, até que o Senhor manifeste a glória em nós. Aí nós deixamos de ser comum, não para a nossa glória própria, mas para a glória dele. Porque aí os outros olham e falam, lá vai uma mulher de Deus. Lá vai um homem de Deus. É para isso que eu vou pedir ajuda. Nos trabalhos da gente, nem todo mundo é cristão. Mas vira e mexe, quando eles passam por qualquer dificuldade, eles lembram que nós somos cristãos. E eles falam, olha, por favor, ora por mim, ora por não sei quem, ora por não sei quem. E aquilo, quando eles pedem, você fala, amém, eu vou orar. E aí você sabe, eles sabem onde eles vão recorrer. Porque nós deixamos a luz brilhar. Para que eles pudessem ser candeia. Para eles falar, eu sei para quem eu vou pedir oração. Vou pedir oração para aquela mulher de Deus, ela é cristã, vou pedir para ela orar. Vou pedir para a igreja dela orar, vou pedir. E eu faço questão, quando pedem, eu falo, olha, o grupo de mulheres está orando por vocês. Ou a igreja está orando por você. Eu faço questão que eles saibam, que eles têm onde recorrer. E digo mais, digo, quando quiserem um culto, quando quiser ouvir uma palavra de consolo, quando quiser se sentir acolhido, vem nos visitar. Nós iremos acolher você. O Senhor estará de braços abertos para acolher. Né? E isso é muito bom. E agora nós vamos, né, para a última parte. Quando Isaías diz que nós somos preciosas e amadas, é porque Deus deseja que nós carreguemos a presença e a essência dele. Então nós temos que carregar a essência do Senhor Jesus. Nós temos que ter cuidado com o nosso temperamento. Olha, irmãos, eu confesso, é uma luta, porque eu sou estressadinha. Não parece, mas é que eu finjo bem, viu? Às vezes no trabalho o povo fala, nossa, amor, como você é calma. Eu fico quietinha, eu falo aí, bobinho. Não sabe de nada, tô aqui fingindo. Meu olho chega até assim, ó. Eu sou estressada, então às vezes a gente se irrita, se ira. Meu maior problema desde a minha conversão vinha sendo a ira, porque eu já sempre muito explosiva. Eu ia brigando no metrô com o povo. Não me empurra, tá cego. Eu ia brigando, aí hoje passo, me dá uma bolsada e falo, vai com Deus, filho. Deus abençoe seu dia. Me empurra às vezes, que outro dia eu estava entrando na sé por uma porta, eu saí pela outra, me empurrando, o povo me empurrando. Falei, vamos abençoado, vamos com Deus, eu vou depois, deixa, eu vou depois. Porque eu sou estressada. Pai, não é todo dia que eu consigo agir assim. Tem dia que me empurra, eu falo, empurra a mãe. Depois eu falo, ai meu Deus, se algum irmão me vê, misericórdia. Aí eu mesmo falo para mim, mas Deus viu, já era. Deus viu, porque eu sou estressada. E essa não é a essência do Senhor. O Senhor, Ele nos ensina a ser pacificadoras, a ter a amabilidade. Aí eu oro todo dia e falo, oh, meu Deus, me dá, Senhor, a tua paz. Me dá essa... Eu fico imaginando o dia que ele estava escrevendo na areia, tranquilamente. Eu imagino o povo lá atrás gritando, vamos apedrejar, vamos tacar pedra, né? E o Senhor lá pleno, desenhando na areia. Eu falei, é essa plenitude que eu quero para a minha vida. E está disponível para mim e para você, se nós buscarmos, né? O Senhor vai dando graça para que consigamos fazer isso. E o tema de hoje, ele é uma verdade. E eu quero que seja uma verdade na minha e na sua vida. Eu quero olhar para vocês e ver Deus em vocês. Eu quero olhar para mim no espelho e ver Deus em mim. Eu quero que vocês olhem para mim e vejam Deus em mim, né? Que vocês tenham aonde recorrer. Eu quero que vocês entendam que nós estamos disponíveis uma para as outras. Passou a tribulação, é melhor sofrer acompanhado do que sozinho. Grite. Fala, irmão, sempre tem uma irmã que a gente é mais próxima. E aquela que não é, peça também, que ela vai se aproximar de você. Vai falar, eu tenho certeza, que se eu virar e falar, irmã Edileuza, ora por mim, ela vai orar. Ela vai orar. Fala, ora, irmã, eu vou orar. E assim vai. Se eu pedir para essas irmãs que eu não conheço, não conheço assim, né, de congregar com a gente, falar, ô irmã, por favor, estou passando, você ora por mim, elas vão orar. Elas vão orar. Nós precisamos ter esse ajuntamento no corpo do Senhor. E entre nós mulheres não tem que haver competição, que caia por terra, em nome de Jesus. Toda a competição, toda a inveja que em nome de Jesus não tem no nosso meio, não é para ter, gente, não é para ter. Que caia por terra.
para que nós se unamos em um só corpo, em um só propósito, que é adorar, é buscar a face do nosso Senhor, é chegarmos juntinha. Imagina que alegria estar com todas vocês lá no dia. Eu sempre brinquei com a diaconisa Glaucia e com outras irmãs, falei, minha janela da minha casa vai ser do lado da sua, viu, lá no céu. Vamos ter casinhas uma do lado da outra. Eu quero ter casinha do lado de vocês. Eu quero no grande dia, no grande banquete, estar sentada com cada uma de vocês e falar, nós conseguimos, nós vencemos, passar por aquelas portas dando glória a Deus e juntas, porque é isso que o Senhor Jesus quer para nós. E não importa o que disseram sobre nós, os rótulos que nos colocaram, que tentem nos colocar, porque se tem uma coisa que o Senhor colocou em mim e você, é o selo dele, a marca da promessa. Somos marcadas pelo Senhor Jesus. Temos a marca da promessa, temos o selo do nosso Senhor e Salvador em nós. E não tem nada que pague. Não tem nada mais de valor. Nada. Quando você achar, mas eu não sou nada. Eu tenho o selo da promessa, filho. Eu sou muito para o Senhor Jesus. Somos muitas para o Senhor Jesus. E somos agraciadas. Nós somos preciosas, nós somos honradas e amadas por Deus. E o mundo precisa ver isso em nós. E vai ser a nossa conduta, o nosso amor ao próximo, o nosso auxílio. Nós temos a ajudadora que vai fazer com que vejam isso em nós, que o Senhor resplandeça em nós, né? Que espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar. Se não entenderam, leia Isaías, que vocês vão entender o valor que tem para o Senhor, entender a força que nós temos para o Senhor e entender que o Senhor nos refaz como uma fênix das cinzas. Nos dias nublados, o Senhor vai te refazer. No dia seguinte vai ter um sol lindo, brilhando para você. E vai ter dias que você vai ser o sol para alguém. O Senhor sempre manda alguém para ser sol para nós, mas tem dia que nós somos o sol de alguém. Então seja esse sol para quem precisa aqui no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, por onde você passar, seja esse sol. E para finalizar, né, eu vou só falar a frase do tema para que vocês enraizem no coração, né? E aí eu vou dizer para vocês com a minha palavra, eu vou dizer para vocês, belíssimas mulheres, quando eu olho para cada uma de vocês, eu vejo Deus em vocês. Amém? Aplaudam ao Senhor Jesus.